Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopycast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e hoje vamos falar sobre câncer de pele em cães e gatos e o que mudou nos últimos anos. Olá, doutora, muito obrigada por mais uma participação aqui no Snoopycast. Olá, imagina, eu que agradeço, é um prazer estar de volta. Antigamente, a minha impressão, não tinha muitos, os cães e gatos não tinham câncer. O que aconteceu? É correto pensar dessa forma? Não é? O que aconteceu ao longo dos anos para que hoje nós tenhamos, hoje a gente tem tantos animais com câncer? O que mudou? Na realidade, não mudou nada, né? O câncer, ele existe desde sempre, né? A diferença é que hoje em dia, a gente presta mais atenção nos nossos animais, né? Eu sou da época que cachorro era criado no quintal com resto de comida, né? Aí nascia uma bolinha lá, é uma bolinha, deixa a bolinha lá, né? Às vezes a bolinha crescia, arrastava no chão e a bolinha continuava, né? Enquanto o cachorro tá comendo, tá bebendo, tá tudo bem, né? Então, na realidade, o câncer, ele sempre existiu. A diferença é que hoje em dia a gente presta mais atenção, né? A gente tem esse cuidado em qualquer alteração, levar para um médico veterinário avaliar. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, que hoje em dia eles vivem mais que antigamente, né? Devido a todos esses cuidados, o tempo de vida deles é maior. Então, e normalmente o câncer ele tá ligado, não é regra, mas normalmente está ligado a animais já mais idosos. Então, não é que surgiu mais câncer. O câncer sempre existiu. É que hoje a gente faz mais diagnóstico e a gente observa mais os animais e como eles estão vivendo mais, a doença acaba tendo em maior incidência aí também. Outro dia eu ouvi falar, até nas conversas de outros veterinários aqui, alguém que estava assistindo me perguntou, mas eu me lembro que lá na roça não tinha, os cachorros não tinham câncer, ninguém falava sobre isso. Então você afirma que na realidade já existia. Sim, o câncer já existia. Claro, a gente tem que levar em consideração que existem fatores externos que acabam contribuindo para a proliferação do câncer, né? Mas o principal fator, ele é genético, né? Como eu já disse no episódio anterior, é predisposição hereditária, congênita, racial. Hoje em dia a gente tem, devido por que a maioria dos animais, tem bastante animais sem raça definida, que também são acometidos, mas por que a maioria são animais com raça? Justamente por causa dessas cruzas, né? A comercialização, a gente não sabe se cruza pai com filho, filho com mãe, e aí a gente acaba tendo também essa predisposição devido a essas cruzas, que a gente acaba tendo um maior número também, né? Então, o câncer sempre existiu, não é uma doença atual, não. É que ela é multifatorial. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso também. Prestar atenção, né, nessa questão Exatamente. Da genética, né? Do criadouro, inclusive. Por isso que é sempre uma recomendação, né? Quando a gente, quando eu atendo, eu pergunto desde o início. Quanto tempo está com o paciente? Onde que você adotou? Onde você comprou? Tem contato com o canil? É importante informar o canil que o paciente tem um diagnóstico, porque se ele... Claro que na realidade, infelizmente, isso não acontece, mas o ideal seria o criador ir atrás de toda a genética e tirar aquele animal de reprodução, justamente para você diminuir a incidência. E esse episódio é sobre câncer de pele. E quais são os tipos mais comuns de câncer de pele em cachorros e gatos? Tanto para cão quanto para gato, existe alguns tipos de câncer que têm uma maior prevalência aí, né? Se a gente for separar por espécie, tem alguns tipos que são mais favoráveis. Então, por exemplo, os carcinomas espinocelulares, né? Ou carcinoma de células escamosas, também como é chamado. É um tipo de câncer cutâneo, como eu disse, pode acometer tanto cães quanto gatos, mas a maior incidência, se você, pelo menos na minha casuística, é de gatos, principalmente aqueles gatinhos que têm a pelagem clara, né? Então, se você já viu um gatinho branquinho, por exemplo, com a pontinha da orelha ou às vezes no narizinho, claro, é importante a gente descartar outras doenças, né? Outros diagnósticos diferenciais, como por exemplo a esporotricose, mas normalmente quando se fala de câncer, o carcinoma espinocelular nos felinos são, principalmente os de pele mais clarinha, os branquinhos,
tem uma predisposição aí. Então, o carcinoma, no caso dos felinos, tem uma maior incidência. No caso dos cães, os mastocitomas é bem comum também, né? Os carcinomas também são acometidos, mas os mastocitomas eu atendo bastante. Claro que existem outros tipos, né, como o linfoma cutâneo, como o hemangiosarcoma cutâneo, mas na maioria das vezes o que eu pego bastante é os carcinomas, os mastocitomas, e lembrando que nos hemangiosarcomas em cães, também normalmente são animais de pelagem clara. Por quê? Porque a gente sabe que tanto nos carcinomas quanto no hemangiosarcomas, assim como também nos melanomas, né, a incidência do raio ultravioleta tem uma grande relevância aí. Então, se o animal já tem uma pelagem e fica exposto ao sol, isso acaba favorecendo. Eu ia exatamente perguntar isso. Nós, humanos, se ficamos muito tempo no sol, a gente pode ser acometido do câncer de pele. No caso dos animais também? Também. Por isso que eu sempre recomendo, né? Assim como nós, humanos, o sol é importante, né? Pra gente, principalmente por causa da vitamina D. Mas evitar o horário das 10 às 4, que é o pior raio ultravioleta, né? Então, se o animal ele tem a predisposição a ter o câncer e sofre essa influência do raio ultravioleta, acaba acelerando o processo, né? Então, nos tumores cutâneos, principalmente nos carcinomas, nos melanomas, nos hemangiosarcomas, o raio ultravioleta tem uma influência importante. E o mastocitoma não muito, né? Mas aquilo que eu sempre falo, quando o paciente ele tem a predisposição, ele pode ter qualquer tipo de câncer, inclusive de origens histológicas ao mesmo tempo. Então, o paciente tem histórico de ter o câncer, evita o sol das 10 às 4. A doutora falou sobre a questão do animal de pelagem mais clara. Isso. Então, isso é comprovado. O animal de pelagem mais clara, ele tem uma incidência maior do câncer. Sim, de maneira grosseira, para ficar mais didático, é como se a pelagem clara não tivesse tanta proteção da melanina. E aí ele fica mais suscetível, não tem uma barreira de proteção. A doutora falou em 3 tipos de cânceres aí. A doutora pode falar rapidinho a diferença de um... Falou 3 aí, né? Os que mais acometem, né? É o mastocitoma, o carcinoma, o hemangiosarcoma. Tem também os sarcomas, né, de tecidos moles, que ele não chega a ser de pele, mas às vezes pode acometer ali a parte cutânea também. A diferença deles é a origem histológica, né? Então, o mastocitoma tem origem nos mastócitos, os carcinomas é mais região de mucosa, nas células epiteliais, é mais parte histológica mesmo. Claro, eles têm comportamentos também um pouquinho diferentes, tanto em relação à agressividade, quanto em relação também à resposta ao tratamento. Nós falamos lá no primeiro episódio sobre a questão da predisposição genética. Isso. Tem como a gente saber em algum exame? Porque no humano existe alguns exames que dá para conhecer antes, não tem? Os marcadores genéticos. Isso. No caso do animal, dá para fazer esse tudo? A medicina veterinária, ela tem avançado muito, né? Então, eu costumo dizer que às vezes a gente não tem o mesmo recurso que a medicina humana, não é por falta de tecnologia, não é por falta de estudo, nem por falta de profissionais qualificados. A gente barra, infelizmente, na parte financeira, né? Então, hoje em dia, não tem, de maneira comercial, não tem nenhum exame que a gente faça para saber se o paciente tem uma predisposição genética, né? A não ser se você conhecer o histórico, né? Por isso que o histórico do paciente, quando a gente pega numa primeira consulta, é super importante. Às vezes eu falo assim, eu tenho o meu cachorrinho e também tenho a irmã dele teve câncer. Então, se a irmã teve, provavelmente ele também pode ter. Então, é um paciente que a gente tem que ter um cuidado maior. Mas um exame específico, infelizmente, ainda a gente não tem na nossa rotina. Existe o geneticista, no caso dos pets? Então, essa especialidade para atendimento, assim, ainda não é questão. Né? Agora, em âmbito de faculdade, âmbito de estudo, sim. Isso com certeza tem colegas aí, profissionais especialistas nessa parte, que está em âmbito de estudo, né? Principalmente mestrado, doutorado, né? Então, como eu disse, evoluiu bastante a medicina veterinária, a oncologia também vem evoluindo, mas ainda a gente tem um pouquinho de restrição por conta da parte financeira. E no caso do fortalecimento imunológico deste animal,
Existe algum estudo nesse sentido? Dá para fortalecer? Existe alguma medicação? Hoje em dia a gente tem no mercado uma vasta opções e ótimas opções, né, de imunomoduladores, suplementos que ajudam nessa parte imunológica. Claro, se você suplementar o paciente para deixar o sistema imunológico equilibrado, tecnicamente falando, a gente consegue manter esse microambiente equilibrado e se o paciente tem a predisposição, a gente retardar ou de repente amenizar, né? Pensando na imunomodulação ali do suplemento. Mas eu sou do tipo que assim, às vezes o menos é mais. Às vezes você vai estar suplementando o paciente sem ter a necessidade, né? Então eu acho que cada caso tem que ser estudado. O que eu prezo muito nas minhas condutas é a individualização, né? Não é receita de bolo. Cada paciente é um paciente. E cada responsável pelo PET é um responsável. Às vezes tem responsáveis que estão super aptos a fazer qualquer coisa, às vezes tem responsáveis que não, e a gente tem que entender também, né? Não só pensando na parte de financeira, mas na parte também emocional. Às vezes tem dificuldade em administrar uma medicação, é um estresse para ficar fazendo comprimido. Então eu sou do tipo assim, existe ótimos imoduladores que a gente sabe que tem a sua efetividade, mas eu acho que tem que ser indicado no momento certo, quando necessário, e individualizar cada conduta. E aí, no caso, para saber se existe essa falta, no caso seria o quê? O exame de sangue? O exame de sangue vai mostrar se você tem os leucócitos baixos ou altos, mas ele não é um exame padrão ouro que a gente fala, não, está com a imunidade. A gente usa nos tratamentos quimioterápicos, a gente usa o hemograma como parâmetro para a imunidade na queda dos leucócitos ali. Mas de maneira preventiva, ele não vai trazer muita coisa pra gente, não, né? A não ser que é um paciente que já esteja com a debilização, um sistema imunológico muito baixo, aí sim, a gente suplementa. Mas assim, de maneira preventiva, eu acho que cada caso é um caso. A gente tem que estudar de maneira e indicar de maneira individual. Olha que bacana, deu uma aula aqui, hein, doutora? Imagina. Muito obrigada, viu? Imagina, é que eu agradeço. E esse foi mais um episódio sensacional do Snoopcast. Falamos sobre câncer de pele em cães e gatos. O que mudou nos últimos anos? Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.